Nesse vídeo aqui eu vou reagir a um discurso do presidente Lula, isso mesmo. No Dia Internacional das Mulheres, o Lula fez um discurso falando sobre vários assuntos e entre esses assuntos ele falou também sobre o vício em apostas. Eu vou reagir a esse trecho onde ele fala sobre o vício em apostas no Brasil. É bem interessante, assista esse vídeo até o final e vou falar a minha opinião, vou trazer dados para você aqui e vou trazer fatos. Então, vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. Vem comigo para ver se você concorda ou não concorda com a fala do Lula. Vou trazer tudo nesse vídeo para você. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho, beleza? Outro drama que atinge os lares brasileiros é o vício em apostas. Embora a maioria dos viciados sejam homens, a conta recai sobre as mulheres. É o dinheiro da comida, do aluguel, da escola das crianças que desaparece na tela do celular. Os cassinos são proibidos no Brasil. Não faz sentido permitir que os jogos do tigrinho entrem nas casas, endividando as famílias pelo celular. Vamos trabalhar unindo o governo, o Congresso e o Judiciário para que esses cassinos digitais não continuem endividando as famílias e destruindo lares. O discurso do Lula é muito bonito, só o discurso, as atitudes não. O que ele vem mostrando no governo federal referente a políticas públicas com a ludopatia, com apostas, não é a mesma coisa com o discurso. Se é que tem políticas públicas, até teve o bloqueador do CPF no Gov, mas isso é muito pequeno. Quando ele fala que o vício em apostas recai sobre as mulheres, recai sobre as famílias sim, eu concordo com isso. Porque quando um pai de família aposta, ele tira a comida da boca do filho, ele tira a comida da mesa, eu sempre falo aqui. Então o discurso do Lula é muito lindo, mas o que de fato o governo federal tem feito para combater o vício em apostas no Brasil? Eu quero perguntar para você, o governo federal tem investido em formações para os profissionais do SUS? Tem alguma formação hoje de ludopatia, uma formação específica mesmo, para que os profissionais estejam capacitados para atender a demanda que chega nas unidades básicas de saúde, nos CAPs? Não, não tem. Qual política pública de fato efetiva o governo federal tem feito? Qual tem sido o comportamento, qual tem sido a postura, quais têm sido as atitudes do governo para combater essa epidemia que é o vício em apostas? Ir em rede nacional e falar um discurso bonito para alegrar as pessoas, para falar que se preocupa com a família brasileira, para falar que se preocupa com a mulher, usar o Dia Internacional da Mulher como uma bandeira e colocar a ludopatia, o vício em apostas, que é um problema social ali, para melhorar a imagem, é uma coisa, é um discurso claramente pensado, provavelmente pela equipe de marketing dele. Mas o que de fato tem sido feito? Eu vou falar para você com dados aqui agora nesse vídeo, presta muita atenção. O que eu vou falar aqui agora não é achismo, são dados, então preste atenção. Olha só como o discurso não é compatível com a prática do governo federal, do governo do Lula, do governo do PT. No mesmo governo, onde ele faz um discurso desse em rede nacional para alegrar todos os telespectadores e naturalmente todos os eleitores, poucos anos atrás, em 2023, também no mesmo mandato do Lula, foi o próprio governo dele que trouxe para a legalidade os jogos de azar e os cassinos online no Brasil. Tudo começou com a medida provisória número 1182/2023, ou seja, do ano de 2023. O que se trata isso? Ela foi publicada no dia 24 de julho de 2023. Especificamente, essa medida provisória, ela deu as primeiras regras para as apostas de cota fixa. O que seria apostas de cota fixa? As apostas esportivas, que a pessoa sabe quanto que ela pode ganhar e quanto que ela pode perder. Aqui ainda não são jogos de azar, mas foi aí que deu início as primeiras regras para as apostas esportivas, de cota fixa. Mas olha só que interessante, logo depois disso veio o projeto de lei número 3.626 de 2023. Olha só o que fala esse projeto de lei. Esse projeto de lei foi enviado pelo Poder Executivo ao Congresso, ou seja, pelo Poder Executivo, pelo Lula, pela presidência, que previa ampliar e incluir apostas
apostas em eventos virtuais e em jogos online. Ou seja, cassinos virtuais, cash game e até mesmo o próprio jogo do Tigrinho que o Lula acabou de falar aqui no vídeo. Corta pro Lula falando do jogo do Tigrinho aqui, ó. Não faz sentido permitir que o jogo do Tigrinho entre nas casas, endividando as famílias pelo celular. Depois que o Poder Executivo mandou esse projeto para o Congresso aprovou, voltou para o Poder Executivo e no dia 29 de dezembro, isso mesmo, no final do ano de 2023, o presidente Lula sanciona a lei número 14.790 de 2023. Essa lei basicamente oficializou e tributou o setor. Se tem uma coisa que o governo do Lula gosta é de tributo. Colocar imposto, se é que você me entende. Você já vai entender a partir de agora aonde que o governo queria chegar quando começaram a colocar a regulamentação das apostas no Brasil. Tudo gira em torno de dinheiro. Presta atenção como foi essa regulamentação e essa tributação nas casas de apostas. A partir desse momento, as empresas teriam que pagar a autorização para funcionar no Brasil, mais 12% em cima do faturamento e, além disso, os apostadores ainda teriam que pagar um imposto de renda. Ou seja, o governo ganha de todos os lados possíveis, né? É óbvio que o governo não ia dar ponto sem nó. E foi a partir disso que grandes casas de apostas começaram a operar legalmente no Brasil. Casas como a própria Betano, Bet365, tantas outras foram legalizadas no Brasil a partir disso. E foi aí que elas começaram a operar legalmente com o selo Bet.br, sobre a fiscalização do Ministério da Fazenda. Ou seja, basicamente, o governo regularizou, autorizou e taxou a mesma coisa que o Lula está criticando nesse vídeo. Os cassinos online que estão dentro dos sites de apostas que antes operavam na ilegalidade, agora estão aí. E não adianta falar, as casas de apostas só têm, as casas de apostas regulamentadas só têm apostas esportivas. Não, se você abrir qualquer site de casa de aposta regulamentada hoje, vai ter lá cassino online e está regulamentado. Eles não estão fazendo contra a lei. Por quê? Porque o governo brasileiro regulamentou isso. O mesmo governo, o mesmo presidente que fez esse discurso, corta aí mais uma vez só para vocês verem, falando do jogo do Tigrinho. Vamos trabalhar unindo o governo, o Congresso e o Judiciário para que esses cassinos digitais não continuem endividando as famílias e destruindo lares. E aí talvez você deve estar pensando, tá, Leonardo, psicólogo Leonardo, mas o governo criou o bloqueador de CPFs pelo Gov. Inclusive, eu já fiz um vídeo ensinando como bloquear o teu CPF para acessar casas de apostas através da plataforma do Gov. Tá aqui o vídeo se você quer assistir esse tutorial, é um tutorial. O que eu acho? É bom, mas não é o suficiente. É a mesma coisa do que você achar que você vai vencer o teu vício sem tratar a causa. Você precisa tratar a causa do vício. Porque o bloqueador do Gov, ele não tem acesso a casas de apostas clandestinas. Então, se você bloquear o teu CPF pelo Gov, você... Com certeza, se você não tratar o teu vício, você vai ter outras recaídas, porque você não tratou a causa. Você pode simplesmente jogar pelo CPF de outra pessoa e por aí vai, ou jogar em uma casa de aposta clandestina. Então, não foi uma política pública eficaz que o governo fez. Minha outra crítica ao posicionamento do governo, além de tudo que eu trouxe com embasamento e com dados para vocês nisso aqui, é... O governo está faturando muito. Olha essa matéria aqui, ó, que fala quanto que o governo vem faturando com casas de apostas. Olha quantas casas de apostas pagando milhões para o governo em impostos. Esses impostos estão sendo revertidos de fato para a população? Não estão. Porque com tanto dinheiro assim, dava para trazer formação para os profissionais da rede de saúde, dava para contratar profissionais capacitados, dava para capacitar os profissionais do SUS, os profissionais da Unidade Básica de Saúde, os profissionais do CAPS, para eles entenderem o que de fato acontece na ludopatia. O que acontece é, os profissionais infelizmente não estão preparados para atendimentos de ludopatia, tratam como se fosse a dependência química e não é a mesma coisa. Diante disso, eu quero falar para você, quando você procurou um profissional do SUS, como que foi? Eles entendiam, sabiam o que é cada casa de aposta? Por que isso acontece? Porque o governo está recebendo dinheiro, mas eles não passam para ser aplicado de forma certa em políticas públicas com a situação. E eu quero dizer aqui que o meu canal não é um canal de política, eu falo sobre vício em aposta. O meu canal é o maior canal
específico de vício em apostas do Brasil. O meu objetivo é falar sobre vício em apostas, sobre ludopatia. Quando o governo brasileiro tem uma atitude dessa, o presidente da República dá um discurso desse em rede nacional, é minha obrigação trazer informação e dados para você. E é claro que em ano eleitoral, em ano político que nós estamos vivendo, muito se fala sobre política. Eu não quero aqui falar sobre política, eu trouxe dados agora, trouxe informações. Agora é você, o que você acha disso? Qual é a tua opinião sobre isso? Deixe teus comentários aqui embaixo. O que me passa, como nós estamos em ano político, o presidente aproveitou para fazer um discurso bonito, mas com atitudes completamente diferentes para ganhar votos. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a tua, deixe nos comentários aqui embaixo. Tá bom? Diante disso, eu quero dizer para você, se você de fato quer aprender o passo a passo para se libertar do vício em apostas, se você quer aprender todas as ferramentas para sair do vício em apostas, se você quer aprender tudo passo a passo para se libertar do vício, conheça já o programa Cartada Final. No programa Cartada Final, eu ensino tudo o que você precisa saber para você sair do vício em apostas. Todas as ferramentas, todo o passo a passo, tudo que eu aprendi ao longo de mais de 9 anos no consultório. Quer aprender o passo a passo para sair do vício? Conheça o programa Cartada Final, primeiro link aqui da descrição, beleza? Outra forma também bem interessante de você conhecer o meu trabalho ou quem sabe tentar até conversar comigo, tirar alguma orientação com a minha equipe é através do meu Instagram. Me segue no Instagram Leonardo F. Teixeira e me manda um direct lá no Instagram porque geralmente a minha equipe responde lá se você tiver alguma dúvida, é no direct do meu Instagram Leonardo F. Teixeira. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Um grande abraço, tamo junto, valeu!